Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro do círculo branco reporta justiça. Grande olho se abre. Imagem de mulher amedrontada. Pessoa de moletom preto corre ao fundo. Ele é uma reação natural do nosso corpo. Ao longo da vida, todos nós sentimos. O meu maior medo é perder pessoas importantes da minha vida. Medo de cair, medo de escuro. Eu não sou muito medrosa, não. Mas quando fala assim, medo, a gente tem medo de assaltos, né? Medo de morrer e deixar minha família aí, né? Eu tenho muitos sonhos a realizar, eu sou muito novo. O medo, quando você sente medo, já é um alerta para você estar atento a alguma coisa que vai acontecer. Tipo pular de paraquedas, aí é um medo, mas aí depois que você pulou a primeira vez já foi, acabou, já era. Mas por que sentimos medo? O que passa pela nossa cabeça, o que ocorre em nosso corpo quando ele se torna patológico? Ao longo do programa de hoje vamos falar sobre o medo em suas mais diversas perspectivas. Do medo de barata ao medo contemporâneo, do desemprego, da violência. A relação do medo com o direito penal, a diferença entre medo, pânico e fobia. O medo é a reação a algum estímulo considerado como ameaça, que pode ser real ou imaginária. Apesar do senso comum, às vezes, associá-lo à covardia, ele está relacionado ao instinto de sobrevivência e evolução da espécie. Serve de alerta para situações de risco e é uma das poucas emoções básicas que os seres humanos compartilham com os animais. O medo é uma reação humana, né? Então, em Leila princípio, Tardif, professora de é uma psicologia reação clínica da humana USP. necessária e faz parte da vida, né? Teve, né, se a gente pensar filogeneticamente, né, na história do humano, foi necessário, porque a gente sem medo poderia ter sido acabado, né? Os nossos predadores naturais, os grandes felinos, teriam acabado com a humanidade, bem no começo. Então, assim, o medo faz unir, faz procurar saídas, faz, né? Então, esse é um medo que se espera. O medo ele faz parte do instinto, ou seja, ele já Fabiano vem de Abreu, desde que a neurocientista. gente nasce. Você perceba, por exemplo, o bebê, se você fizer alguns movimentos que sugerem uma possível queda, a maioria deles vão ter medo, eles vão pensar no risco. E um cérebro que ainda está no início da sua formação, sabe? Então, isso já vem através do código genético. As situações que provocam medo podem ser inatas ou aprendidas ao longo do tempo, diante das nossas vivências. Aquele que é adquirido só existe quando passamos por alguma situação traumática. Edilamar, por exemplo, teve poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, pouco depois do primeiro ano de vida. Para garantir a mobilidade, ela usa um aparelho em uma das pernas e calçados adaptados. Depois de um acidente doméstico, enquanto arrumava a casa, a gestora de recursos humanos morre de medo de uma nova queda. Caí, escorreguei em casa e quebrou a patela do joelho da perna boa, que em si já não é tão boa, porque eu só tenho 70% Edilamar nela. Carvalho, gestora de recursos Então humanos. aconteceu que eu paralisei geral. Não deu para andar, fiquei durante 90 dias com a perna imobilizada, sem poder encostar no chão, sem andar, sem nada, totalmente parada. E isso mexeu comigo de tal forma que eu pensei que eu não fosse mais andar. Então realmente esse é um dos chamados segundo medo, que eu vou falar assim, que onde eu vou, se o piso estiver molhado, eu já olho, eu já vou diminuir muito a passada. O medo, nojo ou desconforto Rafaela na Vivas, presença Brasília de DF. insetos ou bichos, como baratas, por exemplo, é algo bem comum. Mas quando esse medo paralisa, dá taquicardia, pavor, desespero, a ciência classifica como catsaridafobia, o famoso medo de baratas, que atinge em especial as mulheres. Mas os homens também não escapam, não. Recentemente viralizou nas redes um vídeo com flagra da reação de um jovem ao perceber a presença de uma barata. Ele estava em um bar de Porto Alegre e começou a se debater sem parar até se ver livre do inseto.
Mas agora vamos voltar a falar da Dila, a Edilamar, aquela que morre de medo de cair. Bom, ela disse que o medo de levar um tombo era o segundo medo da vida. Realmente, esse é um dos chamados segundo medo. Maria Helena Moreira, assim. advogada. Tá, mas qual será o primeiro? O primeiro é a Edilamar barata. Carvalho, gestora de recursos humanos. Porque esse da queda, eu ainda consigo olhar, não, ali está molhado, tem que pisar com cuidado. Todos os meus sapatos têm antiderrapante, já para eu ter uma estabilidade melhor e mais segura. E com relação à barata, não sei de onde ela vai aparecer, quando ela vai aparecer e tal. Eu vou conseguir chegar nela e vou matar? Não vou. Edilamar não se lembra exatamente quando desenvolveu esse pavor por baratas, mas sabe na ponta da língua o que sente só ao ver uma por perto. Eu sei que eu não posso ver, literalmente não posso ver uma barata. Porque não é só a sensação. Quando você olha, ela vem na minha direção. Por mais que me falem, é uma barata. Olha o seu tamanho, olha o tamanho dela. Mas para mim, na minha cabeça, não é assim. Ela vai vir para cima. Se vai morder, sei lá, só de falar já arrepia. Não consigo, não dá. E as baratas, parece que elas percebem o medo. Segundo Edilamar, elas vão para cima e a gestora coleciona histórias. Já aconteceu do meu primeiro Edilamar emprego, Carvalho, gestora de recursos eu humanos. subi na mesa do chefe por conta de uma barata. Teve um incidente no condomínio onde eu moro. Eu estava recém-operada, eu sou transplantada renal. Estava recém-operada e haviam feito uma detetização e eu não sabia. De repente eu vejo entrar uma baratinha. Aí eu olhei e falei assim, tá ficando doida? Abri a porta para jogar com o tapete, jogar a baratinha para fora. Tinha 5 baratas enormes do lado de fora, na calçada. Aí eu só simplesmente peguei, fechei a porta rapidamente e comecei a gritar, pedindo ajuda. E fechei a janela. E no que eu fechei a janela, aí começou a baratas voando nas janelas, batendo na janela. E aí eu entrei em desespero e comecei a gritar, pedindo socorro. Eu falei, socorro, socorro, alguém. O pós-doutor e PhD em neurociências é autor de uma pesquisa que fez um mapeamento na região do cérebro, a amígdala, local que controla as emoções. O objetivo do estudo é ajudar as pessoas com medo em excesso. Ele explica que ao enfrentar uma situação que amedronta, o hipotálamo é ativado e, por sua vez, ativa a glândula que desencadeia a liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol. E essa ansiedade, quando Fabiano de Abreu, extrapolada, neurocientista. quando contínua, quando intermitente, ela pode mudar o cérebro. Tem aqui um cérebro, por exemplo, e nós temos aqui nessa região temporal a amígdala. A amígdala aqui não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral. Nós temos o tálamo. Então, quando o córtex sensorial ele processa as informações, né? Quando a gente tem a informação, seja da visão, que vem daqui, ou de outras regiões do cérebro, como a audição aqui, né, o tato, todas essa conexão, ela vai avisar ao tálamo, que vai avisar a amígdala, que tem relação direta com o hipocampo, que também está aqui nessa região. Então, o que é o hipocampo? Muitas pessoas já ouviram falar do hipocampo, tem relação com a memória. Então, ele vai não só trabalhar em função de armazenar a memória, mas também de buscar. E aí tem uma região que é muito conhecida porque tem relação com a inteligência, que é a região frontal do cérebro. Então, o que acontece quando a gente vive uma vida com muito estresse, com muita ansiedade? Você acaba prejudicando essa conexão temporal. Apesar do medo em excesso poder atrapalhar a vida e as funções cerebrais, isso só ocorre quando ele é transformado em transtorno. A professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo alerta para o momento em que o sinal amarelo é acionado. Quando prejudica a vida, medos que paralisam, não é? Então, Leila Tardiva, alguém que professora de estuda Psicologia e não Clínica da consegue USP. apresentar na sala de aula um seminário. Ou um profissional que não consegue, na empresa, fazer sua apresentação, consegue falar em público. De repente começa e dá um pânico, porque o pânico é o medo exacerbado, ilógico, irracional, com reações
físicas também, e aí isso prejudica a vida, o cara perde o emprego, não quer mais falar, desenvolve-se menos, então não entra no avião. Mesmo não tendo passado por nenhum acidente, não entra no avião, então se é uma empresa, se é um empresário ou um funcionário que para subir precisa viajar, ele não vai conseguir. Situações assim que travam completamente a pessoa e provocam pânico são classificadas como fobia, diferentemente daquele medo comum. É o medo Leila exacerbado. Tardivo, professora de Psicologia Clínica da USP. Fobia é usado para medos exagerados e muitas vezes ilógicos. Por exemplo, qual é o medo de... Nós estamos aqui conversando, a pessoa conversa, mas se tiver 5, ele não fala mais, trava. Não consegue falar. Pânico, dá taquicardia, pupila dilata. É como se estivesse chegando um tigre, sabe? Se eu falei lá da filogenética, entrou um tigre no anfiteatro que você está dando aula. As fobias podem aparecer na infância, depois de um trauma ou sem motivo aparente e estão ligadas ao desenvolvimento humano. A gente fala mais sobre isso no próximo bloco. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Elas podem aparecer na infância, ao longo da vida ou depois de um trauma. Com Dona Sueli, a fobia veio depois de um acidente de carro. Eu tenho medo de morrer dentro de um carro. Sueli Gomes, dona Porque de eu casa. já fui vítima de acidente. Quando eu entro dentro de um carro, eu quero dirigir para a pessoa. Cuidado, não sei o quê. Entendeu? Eu tenho medo de morrer. Você vai no carona, assim, dando pitaco o tempo todo? Isso. E também tenho medo de morrer e não ter morrido e estar lá debaixo da terra. Aí eu acordo e não consigo sair mais. Isso aí me deixa um terror. Situações reais e imaginárias são somadas ao dia em que Sueli não consegue apagar da memória. A dona de casa ainda carrega na pele as marcas do trauma sofrido há 2 décadas, mas que para ela parece que foi ontem. Nossa Senhora, não deu 3 capotadas. Aí foi em câmera lenta, assim, entendeu? Aí eu parei no canteiro, assim. O rapaz ficou na ferragem e eu e meu amigo saímos debaixo do carro, assim. Só cortei o ombro e a mão. Tenho trauma. Até de ônibus. Eu evito de viajar por isso. Natural de Paracatu, em Minas Gerais, cidade que fica a cerca de 230 quilômetros de Brasília, onde mora, Sueli só se desloca até a cidade natal em situações excepcionais. E no caminho... Aí eu sinto que eu vou Sueli morrer Gomes, naquele dona dia. de casa. Sério? Tô te falando. Fico tensa, eu fico com aquele calorão, me dá suor. O episódio também fez com que ela jamais pensasse em aprender a dirigir. Eu posso ser milionária que eu não quero Sueli Gomes, dirigir. dona de casa. Eu tenho um trauma, sei lá, um trauma. Você vê como o medo aí está prejudicando. Leila Tardivo, foi professora gerado de por Psicologia Clínica da USP. trauma, né? Quer dizer, existe sim, tá? Tem relação, né? O trauma com as consequências, como uma das consequências, a fobia, né? E aí vai prejudicando a vida. Claro, foi fundamentado num trauma, não é? Quer dizer, o carro, que é um meio de transporte, para essa moça se tornou um meio de morte, de ataque à vida. Só que o que ela precisa ver, né, quais são os jeitos, as formas dela se fortalecer e conseguir compreender que o carro é um meio de transporte e não é uma arma. Não é um pelotão de fuzilamento, que é como as pessoas vivem situações tão graves de ameaça. A fobia de Sueli, segundo a literatura médica, pode ser classificada como amaxofobia, o medo intenso de estar dentro de um veículo em movimento, como condutor ou passageiro. As causas são variadas, podem ter ligações com trauma, origem cultural, ambiental ou hereditária. Isso tem relação com predisposição genética. Fabiano de Abreu, fácil, neurocientista. Hoje em dia, está muito fácil você determinar a possibilidade do que a pessoa pode ter. Eu tenho um laboratório genético, eu faço relatórios genéticos também aqui. E, por exemplo, eu estava com uma paciente que ela não sabia identificar o porquê que ela tinha depressão. A depressão era muito grave, era muito séria.
E eu encontrei lá genes com predisposição altíssima, o resultado dela, predisposição altíssima, para que, caso tenha traumas na infância, tenha depressão. Não existe uma lista oficial de fobias. Rafaela Isso porque, Viva, na Brasília prática, DF. qualquer situação ou objeto pode ser alvo de um medo agudo, irracional. Mas, dentre as identificadas pela literatura médica, algumas fobias são velhas, conhecidas nossas, como a aracnofobia, o medo de aranhas, a claustrofobia, quando a pessoa tem pavor de ficar em lugares fechados, como elevadores, por exemplo, ou a fobia social, quando há aquele medo em excesso de ter interações sociais ou de falar em público. Outras fobias, no entanto, carregam nomes bem inusitados. A sensação talvez você conheça ou já tenha sentido, mas o nome nomofobia, o medo ou ansiedade pela falta do uso do celular. Sinofobia, caracterizada pelo medo de cães. E a pediofobia, quando uma pessoa sente ansiedade, pânico ao ver ou pensar em bonecos. Seja lá qual for o nome ou a classificação, especialistas afirmam que quando o sentimento é de angústia e dor, é hora de procurar ajuda. Sofrimento psíquico, Leila eu repito, Tardif, não é professora de Psicologia frescura, é Clínica da USP. sofrimento também. Não é? Mesmo que você não detecta num exame, num raio-x, num exame de sangue, é algo que precisa, que está sinalizando a necessidade de cuidado. A seguir, depois do intervalo, um medo comum e cada vez mais frequente no país. Ser assaltado, que é o que está acontecendo demais, né? Eu tenho muito medo da violência. A insegurança é muito grande e vem muito medo, bate muito medo nessa questão. A relação do medo com o direito penal. Nós estamos falando aqui de fenômenos que deflagraram sinais de alerta nas políticas de segurança dos mais diversos países, justamente porque colocavam em xeque a capacidade dos poderes públicos em fazer um enfrentamento efetivo a esses problemas. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição no centro em círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Um medo cada vez mais comum. Eu tenho medo da criminalidade, isso aí eu tenho. Né? Você sair de casa e não sabe se você volta. O medo também de acontecer, por exemplo, com as mulheres, que elas são mais vítimas delas acabarem sendo abusadas ou algo do tipo. A gente está vivendo hoje numa sociedade, Abreu, numa cultura em que o medo, ele não é somente aquele medo do passado, do tempo das cavernas, do tempo medieval. Não é somente do leão que pode nos perseguir, ou de qualquer outra circunstância do passado que moldou o nosso cérebro. Hoje a gente tem medos e receios de situações como, por exemplo, ser assaltado ao sair na rua, em relação a questões econômicas. E tudo isso tem relação com a ansiedade. Ou seja, está tudo conectado. Dulcineide, que mora em Ceilândia, no Distrito Federal, já foi assaltada 3 vezes. E além do medo da violência que assombra a faxineira, ela precisa driblar muitos outros. De altura, de sapo. Dulcineide do Nascimento, pânico, sapo é pânico mesmo. Não chego perto de uma sacada, elevador. Eu detesto elevador, mas o transparente. Diante da riqueza de detalhes, eu indaguei a Dulcineide sobre as eventuais repercussões dos medos dela. E aí você vai num shopping super bacana, tem lá um elevador panorâmico, é aí? Não vou. Passeios turísticos, por exemplo? Se tiver que passar por do esses... Nascimento, autônoma. Uma coisa que até pela TV eu fico desesperada só de olhar é a ponte que o pessoal passa em cima, que é transparente. Não vou. Ganhou um prêmio que vai para Paris, passagem de avião de graça, vai subir na Torre Eiffel. Não vou nem para Paris por conta do Dulcineide avião. do Nascimento, autônoma. E a Dulce já perdeu oportunidade de trabalho por isso, né? Conta pra gente. Eu fui chamada para fazer faxina numa casa e a menina queria que eu limpasse os vidros por fora do 17º andar. Não fui mais. Eu já tive chance de ir trabalhar nos Estados Unidos e não fui, porque eu não tenho coragem de ficar
10 horas dentro do avião, Deus me livre. Recentemente, esse medo fez com que Dulce levasse um puxão de orelha do médico. Há 2 meses, ela fez uma cirurgia para a retirada de pedra nos rins em um hospital no interior de São Paulo e voltou para casa operada de ônibus. 8 dias de operada e 3 dias que eu tinha tirado o catéter. O médico falou que eu corria risco de ter trombose, que a viagem era muito longa. Mas eu preferi vir de ônibus às 11 horas do que ter que ficar 1 hora e meia dentro de um avião. Ao longo da conversa, eu perguntei a Dulcineide sobre as consequências desse medo. E ela, que mora com a mãe, que já é bem idosa e faz inúmeros tratamentos médicos, admitiu que gostaria que fosse diferente. Principalmente na parte de direção, do pânico que eu tenho de direção, porque minha mãe precisa... Minha mãe trata com 8 médicos diferentes, em 8 lugares diferentes, e eu tenho que estar levando ela, e o coitado do meu irmão tem que largar o serviço dele para estar levando a gente. Ou então vou de aplicativo, quando é mais perto eu vou de aplicativo, porque não tenho coragem de dirigir. Dulcineide já foi reprovada na prova prática do Detran 3 vezes. Eu entro em pânico, parece que tem alguém me enforcando. O coração acelera... tampa meu fôlego. E ela conta que o nervoso vem só de ver pessoas que ela nem conhece fazendo a prova. Todos os instrutores que eu passei, eles falaram que eu preciso passar por um psicólogo, porque eu não tenho que aprender a dirigir mais. Apesar da dificuldade de driblar os medos e elencar qual o maior deles, o pânico relacionado à violência, para Dulce, está no topo do ranking. Assim como ela, milhões de brasileiros enfrentam angústias parecidas. Eu fiquei na mira do revólver e era desesperador. Aí, quando nós ficamos dentro do banheiro, que ficou o rapaz lá com a gente, que eu achava que ele era bandido também, eu achava que ele ia matar todo mundo lá dentro. Este professor e doutor em Direito Público é autor de um livro sobre a relação do medo com o direito penal. A obra analisa o movimento de criminalização de novas condutas diante de demandas e clamores sociais sobre segurança pública. Então, se o endurecimento das leis, o endurecimento das medidas punitivas fosse uma medida fundamental para aumentar a segurança dos cidadãos, ainda que à custa do sacrifício, dos direitos humanos, das garantias penais e processuais dos acusados. Então, esses conceitos de risco, de expansão, eles ocupam o centro desse movimento de modernização, de atualização do direito penal, expressando a ideia de que a atenção a essa nova realidade delitiva perpassa pela ampliação do seu campo de atuação. E a gente verifica aí um movimento que acontece em todas as legislações do mundo ocidental a partir desses fenômenos, O surgimento de múltiplas figuras típicas novas, muitas vezes o surgimento de setores inteiros de regulação, como no caso da cybercriminalidade. Em ano eleitoral, o jurista alerta para a falsa ideia de que a eficiência do combate à criminalidade só será alcançada com o endurecimento de leis. Há aqui uma influência muito grande do modo como a mídia trabalha com a difusão das informações relacionadas a esses riscos e também o modo como o campo político se apropria desses discursos, transformando muitas vezes o direito penal em uma espécie de arma política. Existe um criminólogo chamado Alessandro Barata que dizia que a pena, nesse contexto, ela acaba aparecendo como se fosse uma pena que tem uma função de exorcismo, uma espécie de panaceia universal na resolução de todos os problemas. Então, por meio desse movimento, os poderes públicos acabam obtendo capital político por meio da demonstração exemplar da atividade da prática legislativa e da justiça penal. O direito penal se expande, se rearma como resposta aos medos e inseguranças da população. Enquanto vai tentando fugir de situações que provocam medo e desconforto, Dulcineide admite que aquela viagem a Paris... Lembra que eu perguntei para ela se ela ganhasse um prêmio e pudesse viajar de graça para lá? Então, por enquanto, a Cidade de Luz vai ficar mesmo
só na fotografia. Dulcineide olha para a foto da Torre Eiffel na parede. Sentada na varanda ao lado do marido, ela conversa com a entrevistadora. @Rádio e TV Justiça. repórterjustiça@stf.jus.br. Créditos finais. Produção Ana Laurindo. Edição de texto Rafaela Vivas. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho, Henry Góes e Paulo Paz. Assistência técnica Kleber Leite, Luiz Melo. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Paz. Técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Solidário. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça e Secretaria de Comunicação Social, STF.